não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Mais uma vez o texto: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nós vamos orar. Deus, o Senhor tem prometido na sua palavra que nada estaria acima das nossas forças. O Senhor tem prometido na tua palavra que nada estaria além da nossa condição humana de poder suportar. Então, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus agora, nós pedimos que o nosso coração se aquiete na tua presença, e que em nome de Jesus haja alegria, paz, e haja agora, Deus, momento para que a ação do teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos ensine nessa noite. Deus, nós declaramos neste lugar a tua paz, ambiente para a ação poderosa do teu Espírito no nosso meio. E não permita ninguém sair daqui, Deus poderoso, sem entender a tua palavra e sem compreender que é possível ser vitorioso no meio de tantas dificuldades e lutas que passamos. Nós te agradecemos e pedimos que, em nome de Jesus, tua palavra seja poderosa agora. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a ação que não é do teu Espírito, toda obra que não é do Senhor, toda ação do inimigo no nosso meio, toda ação humana também é capaz de atrapalhar e de impedir a ação do teu Espírito nessa noite. Que sejam, ó Deus, impedidos todas essas ações malignas, destrutivas, para que nós não compreendamos a tua palavra. Mas agora te pedimos, Espírito Santo, ministra aos corações aqui, fala a nossa mente agora, fala a nossa alma agora, fala ao nosso coração, e ao término dessa palavra, que os propósitos do Senhor se cumpram nesta igreja, para que a tua igreja, a tua noiva, seja cada dia mais fortalecida, limpa, purificada diante do Senhor. Nós oramos reconhecendo que este lugar é do Senhor. Nós oramos reconhecendo que todos os lugares aqui dentro deste perímetro, aonde é propriedade desta igreja, pertence a ti, consagrado a ti. Senhor, toma o seu espaço, toma o teu lugar. Senhor, toma assento conosco nessa noite, pacifica o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma, e abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor deseja fazer conosco. Que não seja apenas mais um sermão, mas que seja uma palavra direta dos céus ao nosso coração. Que não seja mais uma palavra declarada, mas que seja a verdade revelada, profunda, poderosa ao nosso coração, e que ela traga os resultados que o Senhor deseja, os resultados que o Senhor deseja nesta igreja e nesta família. Nós te louvamos e pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Domingo passado nós pregamos sobre santidade, e alguns aqui saíram um pouquinho atordoados com a palavra pregada domingo passado. Ser santo, padrão de referência, santidade, Deus.
Ouvimos a palavra que diz que nós devemos ser santos como Deus é santo, e o nosso padrão de referência, padrão de qualidade, Deus, e nós devemos ser como eles. Alguns saíram daqui com um propósito firme de mudarem as suas vidas. Outros, durante a semana, o Espírito Santo trabalhou, e vocês não sabem com quantas pessoas eu e o pastor Tiago falamos durante a semana, nos procurando, dizendo: olha, a palavra de domingo foi boa, foi maravilhosa, ora, a ministração na célula foi poderosa, amém? Isso é porque o Espírito Santo está fazendo a obra. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nada daquilo que eu quero fazer vai acontecer, nada daquilo que você quer fazer vai acontecer, nada daquilo que a sua carne, o seu intelecto desejar fazer, humanamente falando, terá poder algum sobre a vida de alguém, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode chegar a uma conclusão óbvia, que a palavra de Deus diz que devemos ser santos, mas a conclusão de sair daqui no domingo dizendo: algo está acontecendo, pastor, na minha vida, e eu preciso mudar meu padrão de comportamento, meu padrão de vestimento, eu preciso mudar meu padrão de palavra, eu preciso mudar meu padrão de amigos, eu preciso mudar. E eu estava ouvindo uma palavra que nós estávamos no carro viajando hoje, e ouvi uma palavra. Como é que está a sua vida hoje? E o sermão dizia assim: faça uma avaliação, como era você há 3 anos atrás. Então você tem uma projeção do que você vai ser daqui 3 anos na frente, melhor. Agora, esse sermão desse pastor falava sobre companhia, as companhias que nós escolhemos, as pessoas que conversam conosco, as influências que existem, que nós nos relacionamos com pessoas durante a semana, e muitos de nós temos sido desestimulados pelo inimigo na segunda-feira, mas graças a Deus, que eu louvo ao Senhor, porque na segunda, na terça, na quarta, o Espírito Santo continua falando. Chega lá na célula, ele impacta a vida do líder, da líder de célula, e eles são usados por Deus ali. Abrem aquele momento, não abrem nem as suas bocas, mas já oraram por você. Você chega na célula, e aí você sente a presença do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a falar para mudar a nossa vida, mudar os nossos conceitos, mudar os nossos modos de viver, queridos. E eu fiquei pensando, eu cheguei aqui e coloquei uma carga pesada sobre vocês. Eu cheguei aqui e falei: nossa, você tem que ser santo, mas eu não disse para vocês como ser vitorioso no meio de tantas dificuldades que nós temos. Eu disse que nós precisamos ser vitoriosos, precisamos ter as nossas vestiduras brancas e limpas, como noiva do Cordeiro, mas eu não disse como fazer isso, como vencer. Nessa noite, a palavra é como vencer as tentações, e essa palavra vai borbulhar. Quem acredita que ela vai borbulhar nas células, para a glória de Deus, diga amém bem alto. Ela vai borbulhar nas células, sabe por quê? Porque nós vamos entender o padrão de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, nessa noite: você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho. Quando nós olhamos para a palavra e vemos assim Deus falando: você tem que ser santo como eu sou santo. E aí nós olhamos hoje a palavra para entender que nós não estamos sozinhos nessa jogada. Não, nós temos o auxílio do alto, nós temos a presença do Espírito, nós temos a graça de Deus, nós temos a presença do Deus poderoso, que nos ensina a sermos vencedores. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: você não vai estar sozinho nessa luta, você não está. E quando Deus pede algo, Deus não pede algo que não possa ser atingido, que não possa ser conquistado. Quando Deus pede algo que você pode fazer.
porque Ele, através do seu Filho, veio, viveu entre nós, e o texto de Hebreus diz: homem como nós, que passou pelas mesmas paixões e tentações, vírgula, mas não cometeu pecado. E ele não cometeu pecado porque ele era o Filho de Deus. Ele não cometeu pecado porque ele não desejou o pecado. Ele escolheu não pecar. E você pode escolher. O texto que nós lemos nessa noite: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Por que comum aos homens? Porque Jesus foi tentado na mesma semelhança sua. E alguém pode dizer: pastor, Jesus não foi tentado com uma mulher bonita? Querido, foi. Talvez você diga: Jesus não foi tentado com dinheiro? Foi. Alguém ofereceu para ele toda a riqueza da terra. Ele disse não. Alguém ofereceu para ele todos os reinos da terra. Ele disse não. Alguém disse para ele honrar outro Deus. Ele disse não. Não vá me dizer, meu querido, que o seu problema é grande demais que você não possa suportar, porque o texto está dizendo assim: não fosse como os homens, e Deus é fiel. No meio dessa história, o que mais fica declarado para mim: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus sempre será fiel. O que fica claro para mim é que Deus é fiel naquilo que Ele declara, naquilo que Ele pede, naquilo que Ele diz que vai fazer. O que fica claro para mim é que você nunca vai estar sozinho. Então a palavra nessa noite é assim: Ele não vai permitir que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Mas quando você for tentado, Ele vai providenciar um jeito de você vencer a tentação, de sorte que você possa suportar. Há uma pergunta que eu quero fazer nessa noite: você tem cedido às tentações? Você tem perdido a santidade? Você tem desonrado o templo do Espírito Santo, que é o corpo seu? Você tem se envolvido com todos os tipos de pecado? O que fazer? O que fazer para vencer? O que fazer, pastor, se a carga está pesada? E aí tem um hino que eu gosto muito: se a carga for pesada, Deus dá a maior graça. Se a dor for cruel, Deus sempre será fiel, em nome de Jesus. Queridos, eu queria ensinar para vocês o ciclo do pecado nessa noite, para que você entenda. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, o texto diz assim: quando alguém for tentado, jamais diga: Deus está me tentando. Quando alguém for tentado, jamais diga: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Diga para o seu irmão: Deus não faz experiências com você. Deus não tenta você. Diga para o seu irmão: o tentador é outro. A Bíblia diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ah, peraí, o que está acontecendo? A tentação, ela não está ao nosso redor. Como é que é, pastor? A tentação não está ao nosso redor. A tentação está dentro de nós. Como é que é isso, pastor? Entenda bem. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo.
sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então o pecado não está do lado de fora, o pecado está do lado de dentro, nos seus desejos maus e vontade que não é de Deus. Há uma outra versão que diz assim, parafraseada, preste atenção, porque essa é interessante: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau. Presta atenção, isso é paráfrase. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso, e Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão sua ou nossa. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara, e quando o pecado toma conta da situação, o resultado é morte. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer morrer? Com certeza ela vai dizer não. Então diga para ela: fuja da tentação, porque se você cair, o resultado é morte. Não tem alternativa, é morte. Vou falar uma coisa para você, querido. Enquanto eu estou pregando aqui, alguns estão em crise, porque estão em pecado. E eu disse: se um dia eu deixasse de falar contra o pecado, ou deixasse de pregar a palavra de Deus, eu deixava de ser pastor. Alguns aqui estão em crise, alguns nem conseguem olhar para mim, alguns nem conseguem olhar para mim na porta quando saem, alguns terminam o culto e saem antes para não ter que conversar com o seu pastor e pegar na mão, porque sabe que o seu pastor olha no fundo dos seus olhos, e que Deus fala com ele. Alguns de vocês têm vergonha do seu pastor, mas não têm vergonha do Espírito Santo que está dentro de você. Alguns do nosso meio têm dificuldades de se mostrarem, têm vergonha do que fazem, mas se esquecem que Jesus está o tempo inteiro com você, e Ele sabe de tudo que você fala, pensa e faz. Alguns nessa noite vão sair daqui com um divisor de águas, dizendo: Deus, eu não quero mais o pecado, porque ele está dentro de mim e eu vou cair, mas eu sei que eu posso rejeitar o pecado. E alguns aqui vão ter que fazer uma aliança com Deus novamente, e vão ter que quebrar o vínculo do pecado, o círculo vicioso da maldição, aquilo que Satanás plantou como semente sobre a sua vida, que destrói o seu caráter, destrói as suas emoções, destrói a sua alma e destrói o seu espírito. Mas talvez alguns estão dizendo assim: eu sou homem casado, mulher casada, bem casado, e esse sermão não é para mim. Você está enganado. Esse sermão é para você também, porque nenhum de nós está imune às tentações. Se Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, e a Bíblia diz que Satanás se ausentou dali. A Bíblia diz que quando Satanás lá no deserto acabou de tentar Jesus, a Bíblia diz que Satanás o deixou, esperando um momento oportuno para derrubá-lo outra vez, para derrubá-lo. Se fizeram isso com Jesus, se o diabo fez isso com Jesus, querido, eu vou dizer para você: a arapuca dele
está armada o tempo inteiro, porque ele só joga isca. Aí é o desejo mal lá de dentro que quer, e você é tentado, engodado, seduzido, arrastado, e aí você fica destruído, e aí gera morte e morte espiritual. Queridos, eu vou dizer uma coisa: a tentação não está ao nosso redor, ela começa dentro de nós. E às vezes você está achando assim: pastor, é difícil cair naquele pecado, né? Eu não vou tropeçar nessa caixa, porque ela é grande, e eu sei que ela está lá, mas eu posso escorregar numa casca de banana e quebrar a cara. Eu posso pisar no pedregulho. Morte. A Septuaginta no Antigo Testamento em grego, morte tem o sentido de destruição, tem o sentido de miséria, tem o sentido de perdição, tem o sentido de desgraça, indicando morte física como exclusão da presença e da benevolência de Deus. Mas no Novo Testamento, morte é usado como rejeição contra o reino de Deus, e isso inclui morte física agravada pela condenação eterna. Irmãos, o conceito para nós sobre pecado é que o pecado nos separa de Deus. O conceito para os salvos do que é pecado é que o pecado gera separação da presença abençoadora de Deus. E nesta noite, quando eu estou dizendo como fugir das tentações, como ser vitorioso, eu estou declarando, irmãos, em nome de Jesus, não queira ficar longe da benevolência mão poderosa de Deus, porque o pecado interrompe, o pecado impede. Então, irmãos, o diabo quer impedir você de ter o melhor, mas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, ele pode tentar impedir, mas há ajuda sobrenatural do alto para a sua vida, e ela está dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus. Você não vai ser tentado além daquilo que você possa suportar. Um dia o camarada entrou no meu... Vou falar que não é agora, não, porque senão vão começar a pensar que são alguns aqui. Faz uns anos, lá atrás. E ele chegou: pastor, ó, transei com a minha namorada. Ah, é? O que aconteceu, filho? Pastor, não aguentei. Pastor, ela é impressionante, pastor. Pastor, ela me tentou e eu não consegui, pastor. E ele foi, e eu fui conversando, e ele me embromando, tentando me embromar, e foi. No final disse assim: ô safado, olha no espelho lá e veja uma coisa: você pecou porque você quis, você escolheu o pecado. Se não fosse isso, meu querido, vou dizer uma coisa para você: a Bíblia seria mentirosa e Jesus também. Mas ele disse que, e Deus disse que você pode suportar. Mas o detalhe, quando o meu desejo fala mais alto do que o desejo de Deus, é claro que eu vou cair. Falei: querido, só tem uma alternativa para você. Larga dela. Que isso, pastor? Não dá para largar. Eu falei: cara, se a tentação é maior, então larga. Não está disposto a largar, porque quer ficar no pecado, mas não está disposto a abandonar para servir a Deus. Quer continuar roendo o osso do pecado. Eu falei: meu querido, não tinha gabinete naquela época. Disse: meu querido, eu vou dizer o que Jesus falou para Pedro: o diabo está ao seu redor, cirandando em volta de você, e ele vai te destruir. Isso é só o começo
do que ele quer fazer na sua vida, do que o diabo quer fazer. A escolha é sua. Eu não posso escolher por você. O que eu quero ensinar para vocês nessa noite, irmãos, é que a Bíblia diz que é possível. E eu não estou aqui falando utopicamente, eu não estou aqui falando mentiras, e eu estou dizendo o seguinte: o inferno todo pode estar ao seu redor. Você pode estar dentro do inferno. Os demônios podem estar todos ao seu redor. Lá pode estar o maior capeta da história. Está entendendo? E você pode estar no meio de tudo isso daí. Ainda assim, se você tem o controle para dizer não, 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 não. E quando você começa a falar não, não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado, eles vão se afastando, eles vão saindo, o inferno vai recuando, a graça vai entrando, o poder vai chegando, e Deus vai derramando a sua graça. E a hora que você olhar em redor, não há um demônio, porque você disse não por causa do sangue do Cordeiro, que é o sangue derramado sobre a sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós atribuímos poder demais aos mequetrefes do mal. Muitas vezes nós nos ficamos paralisados diante dos demônios, achando que somos impotentes. Impotente é o homem caído em pecado, mas o homem em santidade pode todas as coisas. Naquele salmo: as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Quando eu leio e Deus diz assim: Senhor, as tuas misericórdias se renovam cada manhã. A minha vida, eu sei que muitas vezes eu não mereço, eu sei que muitas vezes eu estou fraco, mas Deus coloca a sua mão, porque Deus não está brincando com você. Deus quer que você vença todas as tentações sobre a sua vida. Alguns tipos de pecado: pecados de temperamento, ira, maus tratos, violência, tirania, manipulação, arrogância, pecados financeiros, roubo, infidelidade, exploração, independência, mentiras, desonestidade, dinheiro fácil, pecados de omissão, quando eu deixo de pregar o Evangelho, pecados sexuais, perversão sexual, infidelidade, pornografia, prostituição, manipulação, masturbação, homossexualidade, pensamentos impuros, abuso sexual, pornografia, pecados relacionais, ressentimento, ódio, julgamento, mentira, frieza, inveja, maledicência, egoísmo, obscuridade e vingança, pecados de contaminação espiritual, idolatria, simpatia, esoterismo, religiosidade de seitas, contaminação com satanismo, contaminação com objetos de culto satânicos. Aí você fala assim: isso aí não existe, pastor. Você que não sabe, essa cidade está infestada disso, o mundo está infestado disso. Ou você acha que aquelas crianças que somem, que ninguém sabe aonde estão, têm sido sacrificadas a demônios? Vocês não sabem disso. Dá uma olhadinha. Pastor Tiago, a gente vai rápido agora. Como eu vou vencer as tentações? Para ser um vitorioso e vencer as tentações, primeiro, diga para o seu irmão: fuja do pecado. Não é fuja de Deus, é fuja do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Posso falar uma coisa para vocês? E eu vou gastar mais uns 10, 15 minutinhos. Todos nós sabemos qual é o nosso ponto fraco. Eu sei aonde o inimigo pode me derrubar. Todos nós sabemos. Não há ninguém aqui que possa dizer: eu não sei onde é meu ponto fraco. Você sabe onde é o seu ponto fraco. E se você sabe onde é o seu ponto fraco, é lá naquela cerca que foi arrebentada lá, que o gado está indo embora. Você vai lá e reforça a cerca para o gado não ir embora. Se é naquele lugar que os cachorros estão entrando para destruir uma plantação, você vai lá e fecha aquela cerca lá, para que os cachorros não entrem. Se você sabe aonde é que está a dificuldade sua, então ore, jejue, declare, busque a bênção de Deus, coloque o joelho no chão. E a Bíblia diz que você precisa resistir ao diabo, e ele vai fugir. Fuja do pecado. E o texto diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Diga para o seu irmão: a solução é viver no Espírito. Porque quando vivo no Espírito, não tenho desejo da carne. Opa, é fácil agora. Coloca a balança assim, ó: pecados, Espírito. O que é que está pesando mais? Se o pecado estiver pesando mais, então você está sujeito. Vivam, viver para Deus, comportar-se conforme os seus padrões. Não brinque com os seus desejos maus. Diga para o seu irmão: não brinque com o seu coração. Ele é mau. Não confie nele. Porque a hora que você falar, eu mando aquilo que você precisa, mas eu só posso mandar a hora que você orar. Então, queridos, eu vou dizer: nos momentos mais difíceis, nos momentos mais cruciantes, nas circunstâncias mais difíceis da sua vida, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que é. A Bíblia declara que ela é poderosa. E no sentido original, a oração do justo é eficaz, é útil, tem força, tem valor, chega até os céus, abre os céus, derrama a graça e afasta o inferno. Afasta o inferno. Suas enfermidades, irmãos, tem a medida dos seus segredos. Muitos aqui estão enfermos porque continuam escondendo de Deus os seus pecados, as suas paixões, os seus desejos mais profundos que nunca foram confessados diante do Todo-Poderoso, e não sabem porque estão doentes, não sabem porque não conseguem vencer, porque estou enfermo. Mas a minha enfermidade tem a medida do... O Elton é tão homem de Deus quanto eu sou homem de Deus. Você é tão homem de Deus quanto eu sou homem de Deus. Quando Elton, porque ele é líder do céu. E quando você entender isso, que lá na cela não tem chefão, não tem ungidão. Gostou, Elton, do ungidão? Não tem ungidão. Não tem o bam. Que lá na célula é o Espírito Santo que faz a obra. E aí, irmãos, é diferente. Vocês estão todos aqui me ouvindo. Lá na célula a coisa borbulha, o Espírito Santo usa, e eu vou falar, lá vai surgir tantos homens e mulheres poderosos de Deus, que eu vou falar uma coisa para os irmãos, em nome de Jesus. Eu vou ter tanto descanso para sentar um pouquinho aqui, para ouvir, para me alimentar, em nome de Jesus, porque vai vir tanta graça, tanta bênção, tanto poder, que eu vou dizer: Deus, agora eu vou comer um pouquinho, eu vou beber um pouquinho. Se você está fora da célula, você está fora da igreja, porque a vida na igreja é a célula.
Então na célula você tem ambiente de graça, ambiente de cura das emoções, libertação espiritual, ambiente de recuperação, ambiente com líderes acessíveis ao Espírito Santo, ambiente com relacionamentos próximos uns dos outros, ambiente de uma palavra profética e uma palavra direcionada do seu pastor no domingo à noite, que o Espírito Santo usa na segunda, na terça, na quarta, queimando o seu coração, e na quarta-feira você não vê a hora de chegar o momento. E sabe uma coisa, como que é bonito? O camarada faz uma semana que está na igreja, e aí ele vai para a célula e fala: nossa, eu não posso sair daqui não. Aí passou 3 meses que ele está na célula e na igreja, e aí alguém fala: rapaz, parece que esse camarada está com a gente há 30 anos já. Olha só como é que o Espírito Santo já está pegando ele, já está usando ele. E aí a gente vê que a gente não é nada mesmo, porque o Espírito Santo usa quem Ele quer, do modo como quer, do jeito que Ele quer. E o Espírito Santo usa qualquer um de nós, e Ele quer usar você, porque você é o homem e a mulher escolhido de Deus para, nessa cidade, fazer o poder e a glória dEle ser manifestada. Alimente o seu espírito. Já estou terminando. Invista no seu espírito. Como é, pastor, que eu vou investir no meu espírito? Eu não quero pecar, então eu vou investir no meu espírito. Como que eu vou investir no meu espírito? Com oração, com palavra de Deus, com o Espírito Santo. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, na medida que você permite que o Espírito Santo tenha acesso ao seu coração. Quarto, demonstre arrependimento. Pecou, a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das boas obras. Irmãos, ninguém pode continuar caminhando se caiu, e se não reconhecer a queda e nem se arrepender para continuar. É preciso arrependimento. Os lábios precisam declarar diante do mundo espiritual: eu errei, eu pequei, eu desejei. Queridos, essa semana eu tomei uma burdoada, que eu fiquei tonto no meu escritório. Eu vi um homem falar assim: pastor, eu errei. Não é daqui da nossa igreja. Eu pequei, eu fiz o que não devia, eu entrei aonde não podia entrar, eu invadi um espaço que não era meu. Pastor, eu não posso continuar se eu não pedir perdão. Eu falei: querido, quanto tempo de crente você tem? 4 meses. Eu falei: aleluia, aleluia, se todos nós tivéssemos essa consciência de pecado. Sabe, irmãos, errar faz parte da nossa trajetória, mas continuar errando, não. Davi errou, Moisés errou, Abraão errou, muitos erraram, mas quando se arrependeram, arrependimento, demonstra arrependimento. O arrependimento verdadeiro envolve, não é tapinha nas costas, não. Arrependimento verdadeiro envolve emoções, intelecto, vontade, livre-arbítrio, envolve choro, envolve dor, envolve clamor do mais profundo do coração. Irmãos, nós estamos nos tornando insensíveis diante de Deus, já não conseguimos mais pedir perdão a Deus e nem choramos mais quando pedimos. A Bíblia diz, Salmo 51:17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Se você errou, tem errado nessa noite, eu vou dizer uma coisa para você: você entrou aqui com um peso tremendo sobre a cabeça,
suas costas estão doendo, seu pescoço está doendo, sua musculatura está doendo, porque o Salmo 32 diz assim, que Davi, enquanto mantinha o pecado, e ainda vivia no pecado, a Bíblia diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos se derretiam dentro de mim, havia um gemido dentro da minha alma, e a minha alma era como sequidão de estio, e eu estava no deserto, sem vida. E ele diz, eu não vou mais encobrir o meu pecado, porque quando nós encobrimos o pecado, a nossa alma sofre, o nosso corpo sofre, os nossos ossos sofrem, a nossa estrutura humana sofre, porque o pecado destrói. Não esconda o seu pecado, querido. E quando você se ajoelhar diante do Senhor nessa noite e falar, Pai, perdoa o meu pecado, coisas abomináveis eu tenho feito diante do Senhor, e eu quero a tua graça, eu não posso continuar, queridos. Uma luz vai brilhar sobre você, uma luz poderosa, você vai sair daqui livre, você vai sair daqui cantando para Deus e glorificando, e você vai frutificar o que não frutificou ainda. Quinto, tenha o temor de Deus. Temor do Senhor. É preciso temer a Deus. Sem temor de Deus não há por que desviar-se das tentações, porque senão você vai cair outra vez. Tenha o temor de Deus. Quando eu reconheço quem o meu Deus é, quando eu reconheço quem Ele fez, o que Ele fez, quando eu reconheço o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, irmãos, não tem jeito de não cair de joelhos diante dele. Para terminar nessa noite, por favor, pode ir passando. Tem uma oração no final, e essa oração eu e você precisamos fazer. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu espero que a música que eles vão cantar agora possa preparar esse momento para a gente de consagração. Mas ninguém suba aqui se estiver em pecado. Ninguém suba aqui sem se confessar. Ninguém suba aqui sem estiver consagrado diante do Senhor. E se isso precisa acontecer, que aconteça aqui no altar. Porque se não houver santidade a partir do altar, não há santidade também na igreja. Ninguém vai poder sair daqui nessa noite dizendo assim: aquele pastor é cruel, ele fala o que eu tenho que fazer, mas não explica como. Nessa noite eu expliquei como. Você não pode sair daqui. E eu quero que todos possamos olhar dali, ó. Quem é eu? Você vai dar o seu nome. Fica de pé. Mas antes de você declarar nessa noite, eu vou ler para você entender. Eu assumo o compromisso espiritual de fugir dos maus desejos e bloquear o ciclo do pecado em minha vida. Vou utilizar todos os recursos espirituais disponíveis para que eu vença as tentações e jamais lutarei sozinho. Prometo buscar um arrependimento verdadeiro quando eu pecar e abandonar imediatamente qualquer tipo de pecado. Vou permitir que o Espírito Santo me transforme diariamente na imagem de Jesus. Esta é a minha decisão, por amor e temor a Deus, e faço essa oração em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, se você quiser se ajoelhar, ficar em pé, sentar, vir para frente, isso é você. Deus sabe como está o seu coração, como vencer as tentações. Vamos todos juntos. Quero que vocês olhem para lá também, porque nós vamos declarar juntos e depois nós cantamos. E antes de declarar, eu quero orar aqui. Deus, que não seja uma declaração mecânica, mas que seja verdadeira, porque a oração de um justo é poderosa. É poderosa para anular, é poderosa para cancelar, é poderosa para destruir, é poderosa para edificar.
Então nessa noite, através dessa oração, deste compromisso, chamamos a sua igreja a um arrependimento, chamamos o teu povo a uma renovação, chamamos a tua igreja a uma restauração, porque queremos declarar. Se você quer declarar, se você há algo na sua vida, há um problema que ninguém sabe, eu não preciso saber, eu não preciso saber, mas Deus sabe, o Espírito Santo de Deus sabe agora. Ele vai te ouvir. Se for aqueles pecados que eu relacionei, pecados de relacionamento, pecados de omissão, pecados sexuais, se for pecados, esses pecados de destruição sobre a sua vida, se for um problema de angústia, depressão, enfermidade, isso é ordem natural de pecado. Se você não se sente amado, é porque existe pecado também. Se você se sente sozinho, e nessa semana você diz assim: ninguém liga para mim, ninguém me vê, ninguém me escuta. Queridos, isso é um problema de autoimagem, isso é um problema de cura interior. Você precisa de libertação, e talvez a sua libertação seja reconhecer nessa noite quem Jesus é, quem o Senhor é. Talvez seu problema seja de medo, perturbação, saúde, vícios. Talvez você precisa confessar nessa noite. Eu não preciso saber qual é o seu pecado, Deus sabe. Você só precisa confessar nessa noite. Então nós vamos declarar juntos, e depois um momento de confissão, e eu vou declarar orando, e eu vou dizer o meu nome, porque eu também erro. Eu vou dizer o meu nome porque eu também sou humano, e eu não sou diferente de você. Vamos lá juntos, 1, 2, 3. Eu, Wilson Tadeu, assumo o compromisso espiritual de fugir dos maus desejos e bloquear o ciclo do pecado em minha vida. Vou utilizar todos os recursos espirituais disponíveis para que eu vença as tentações, e jamais lutarei sozinho. Prometo buscar um arrependimento verdadeiro quando eu pecar, e abandonar imediatamente qualquer tipo de pecado. Vou permitir que o Espírito Santo me transforme diariamente na imagem de Jesus. Esta é a minha decisão, por amor e temor a Deus. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, vá se confessando na presença do Senhor, vai se declarando, vai buscando o favor e a graça soberana do Deus poderoso.